Bom dia, amigos. Está começando o programa de hoje e temos a satisfação de contar com a presença da Ana Jaici, conferencista espírita do Rio de Janeiro. E daqui a pouco ela estará conosco na nossa entrevista do dia. Por enquanto, o Paulo vai nos indicar mais um bom livro e depois vamos ver como anda o movimento espírita com as notícias do dia. Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, criou os termos espiritismo, espírita ou espiritista para designar respectivamente a nova doutrina e seus seguidores, e evitar com isso confusões com relação às demais doutrinas espiritualistas existentes. Entretanto, muitas pessoas, por desconhecimento, atribuem ao espiritismo determinadas práticas e ensinamentos que, em absoluto, nada têm a ver com ele, mas sim com outras filosofias e religiões. Para esclarecer sobre estas e outras questões, Deolinda Amorim escreveu a obra O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas, livro de pequeno porte, de fácil e agradável leitura, através do qual procura colocar um pouco de ordem nessa confusão. Afinal, o que o Espiritismo tem em comum com o esoterismo, a teosofia, a Rosa Cruz ou a Umbanda? No que é diferente delas? Através de argumentos sólidos e bem fundamentados, de forma serena, o autor lança luzes sobre inúmeros equívocos sobre esta questão, revelando os contrastes que diferenciam a doutrina espírita de outras crenças, escolas filosóficas e religiões, mostrando que cada uma delas tem o seu valor, a sua importância, evitando assim uma generalização incabível e prejudicial. O autor nos fala que a doutrina espírita é, em sua amplitude, a matriz de muitas escolas, religiões e correntes filosóficas. Bem, amigos, fica aí a sugestão. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre este assunto, não devem perder a oportunidade de ler O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas, de Deolinda Amorim, editado pelo Centro Espírita Leon Denis, com 198 páginas. Essa obra pode ser encontrada nas livrarias das casas espíritas. O movimento espírita continua em sua marcha pelo mundo. De vários países nos chegam notícias de novas sementeiras que são lançadas através da edição de jornais, revistas e livros espíritas, sem contar as dezenas de obras assistenciais encetadas em prol dos carentes. Recentemente na Suíça, onde desde 1987 já faz sucesso o livro Nosso Lar, de André Luiz, outra obra do mesmo autor espiritual foi lançada. Desta vez trata-se do livro E a Vida Continua, psicografado pelo nosso Chico Xavier e que lá recebeu o título em francês Et la vie continue. Como se sabe, nesta obra baseou-se a autora de novelas Ivani Ribeiro para escrever A Viagem, apresentada no Brasil e na Europa. Você sabia que a doutrina espírita não aprova qualquer prática objetivando interesses materiais ou favorecimentos pessoais, pois, de acordo com a moral cristã, se preocupa acima de tudo com a espiritualização do homem? A nossa entrevistada de hoje é a Ana Jaici Guimarães. Ela nasceu em Chapada dos Guimarães e viveu durante a infância em Campo Grande. Depois mudou-se para o Rio de Janeiro, onde aperfeiçoou seus estudos e depois saiu pelo mundo afora, fazendo conferências, divulgando a doutrina espírita, viajando para os Estados Unidos, para a Europa e até para a Índia. Ana, bom dia. Que você tenha um bom dia e os nossos telespectadores também. Ana, é uma satisfação recebê-lo. Está chegando agora do Rio de Janeiro e a gente sabe que o Rio hoje é palco de tanta violência, tantas dissensões entre as famílias e você está presenciando tudo isso. E eu perguntaria, aproveitando o ensejo, também vale ressaltar que não é só no Rio, né? Mas a família, aquela sequência de namoro, noivado, casamento, depois papai e mamãe criando os filhos até que esses também sigam o mesmo roteiro. Como é que fica o futuro disso tudo? A tendência da família é a desagregação?
Absolutamente. Nós não acreditamos de forma nenhuma em desagregação. Pelo contrário, apesar das notícias a respeito da violência no Rio de Janeiro, as pessoas não divulgam também os trabalhos notáveis que são realizados no campo do bem, principalmente no que diz respeito à reeducação da nossa infância e juventude, que é feita pelas obras assistenciais e pelas pessoas em geral. A sociedade está se levantando para atender a esse programa familiar de reajustamento, de reaproximação. E o que é mais notável, nós percebemos que a nossa adolescência, a nossa juventude, está se voltando de uma forma muito especial para essa vivência em família. Esse sonho de ternura, de encantamento, que parece haver desaparecido, está renascendo. É como uma primavera chegando à alma humana e despertando as criaturas para o perfume de ternura que deve vigir em todos os lares. Você acha que então a próxima geração será bem melhor do que a atual? Oh, perfeitamente. O que a gente observa é que o jovem está voltando novamente à ternura antiga. É como a música do Roberto Carlos, né? Amante à moda antiga, que manda flores, bombons, perfumes. Por falar em música, nós lemos há poucos dias na revista Veja que os pais no Rio de Janeiro estão assim demais preocupados com os seus filhos ainda adolescentes que querem ir para os bailes funks lá nas favelas. E esse fenômeno dos bailes funks está assim causando uma dor de cabeça imensa para os pais. Como é que você vê essa rebeldia do jovem assim? Observa bem que não é uma rebeldia atual do jovem, isso sempre existiu. Eu me recordo que nos idos dos anos 60, os meus pais se preocupavam muito com a invasão dos Beatles, ou a bitomania no seio da juventude, e a juventude dos anos 60 continuou, graças a Deus, e não houve tanto despautérios como se imagina. Na atualidade é a mesma coisa, a novidade chega e passa. O que é preciso é que os lares estejam fundamentados dentro de um tirocínio de equilíbrio e de amor, para que os filhos possam ter a segurança de conhecerem, de terem as suas experiências e retornarem para os seus lares, reencontrando a ternura familiar, através dos exemplos dignificantes que os pais devem transmitir para os seus filhos. Assim haverá equilíbrio. Mas você citou aos anos 60. Hoje não é mais perigoso para o jovem? Nós temos aí a droga fartamente à disposição da juventude. Naquele tempo se tinha como excesso a bebida, alguns experimentavam a maconha. Hoje temos a cocaína, o crack e tantas outras drogas por aí. Não é mais perigoso para o jovem hoje? Na verdade, não. O que está realmente perigoso para a juventude é o fato de os pais ainda não se haverem conscientizado de que é preciso haver um fundamento de maior compreensão, de maior fraternidade no instituto doméstico. Como os pais sentem dentro de si o temor de ver revelado o seu comportamento, nem sempre dignificante, eles têm medo de chamar a atenção dos seus filhos. Então é mais uma omissão por parte dos pais esse possível desequilíbrio que se note no seio da juventude. Porque quando nós estamos em contato com esses moços e temos a oportunidade de dialogar com eles, o que nós percebemos é uma sede muito grande de lares, uma vontade muito grande de papai e mamãe, que na verdade está faltando para a nossa infância e a nossa juventude. Então eles sentem a necessidade de uma retaguarda guarnecida, e essa retaguarda só pode ser guarnecida pelo pai e pela mãe. Ana, infelizmente, o nosso tempo se acabou. Nós agradecemos imensamente a sua presença, os seus esclarecimentos e deixamos aí as nossas câmeras para as suas despedidas finais. Nós agradecemos profundamente a atenção de todos e, como palavra final, nós queremos deixar um convite ao retorno
ao culto do Evangelho no lar. Pai e mãe em torno da mesa, chamando seus filhos para as blandícias de uma troca de ideia à luz das palavras de Jesus. Vale a pena. A nossa juventude é formada por espíritos que retornam para o terceiro milênio. Eles precisam de você, mamãe. Eles necessitam de você, papai. Eles precisam de nós. Pois é, amigos. Para aqueles que pensavam que a tendência da instituição chamada família seria o final, a Ana veio nos mostrar ao contrário, levando-nos a concluir que os laços de família podem e devem manter-se ainda mais firmes. Depende de nós. Nós agradecemos a presença e a mensagem de esperança que a Ana Jaici nos trouxe e vamos encerrando o programa de hoje. Obrigado e uma boa semana a todos.